Algumas pessoas só percebem o valor do que tinham quando isso deixa de estar disponível. E o curioso é que isso nunca acontece enquanto você inicia, mantém ou sustenta isto. Só acontece quando você para de vez. E foi exatamente isso que aconteceu. Você parou. Não como jogo emocional, não para provocar uma reação. Você parou porque chegou num ponto onde continuar simplesmente não fazia mais sentido. E algo que você não esperava começou a acontecer com a outra pessoa. Quem ficava em silêncio enquanto você tentava começou a se mover. Quem ignorava começou a procurar. Quem tratava sua presença como certa começou a sentir o peso do que havia garantido. Hoje você vai entender por que isso acontece e o que esse movimento revela sobre a natureza humana que ninguém te conta. Esforço sem retorno não é amor, é desperdício de vida. E enquanto você desperdiçava, do outro lado existia uma certeza muito confortável. A certeza de que você estaria ali, de que independente do que acontecesse, você continuaria tentando, de que o acesso que existia hoje existiria amanhã e depois de amanhã, sem precisar fazer esforço algum. E essa certeza, por mais silenciosa que seja, cria algo muito específico na mente de quem recebe acesso sem retribuir. Cria a falta de urgência em agir, cria a falta de pressão de valorizar e remove o medo de perder, porque isso parece impossível de acontecer, porque ninguém corre atrás do que parece garantido. Ninguém protege o que acredita que nunca vai embora. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Quando você para de verdade, quando o esforço desaparece de forma firme e sem drama, a certeza desaparece junto. E sem certeza, a urgência que nunca existiu começa a aparecer. Quem nunca correu atrás, começa a correr quando percebe que perdeu o acesso. E esse movimento, que você esperou durante tanto tempo, chegou exatamente quando você parou de esperar. Marco Aurélio escreveu que o ser humano raramente valoriza o que está garantido e quase sempre corre atrás do que está prestes a desaparecer. E é isso que o seu desapego revelou. Não porque você calculou esse efeito, ou porque seguiu um roteiro para provocar uma reação específica, mas porque parar de verdade, sem performance, sem estratégia, sem olhar para trás esperando que alguém perceba, é o único movimento que remove a certeza de forma definitiva. Pense numa torneira que você manteve aberta por muito tempo. A água sempre estava lá, disponível, constante, sem necessidade de esforço para acessar. E porque estava sempre lá, ninguém pensava em preservar. Ninguém pensava no que aconteceria se um dia fechasse. Mas quando a torneira fecha, o vazio que a água deixou se torna impossível de ignorar. Não porque a água era extraordinária, mas porque era constante. E constante, quando desaparece, pesa de uma forma que ninguém calcula com antecedência. Você era essa constância, e quando fechou, o peso do que desapareceu começou a falar mais alto do que qualquer palavra que você poderia ter dito enquanto estava presente. Mas tem um ponto que quase ninguém considera quando observa esse movimento acontecer. Ele não é imediato, ele se constrói, aos poucos, à medida que a sua ausência se torna mais real. No começo existe a negação, a suposição de que é temporário, que você vai voltar, porque sempre voltou, que o padrão que se repetiu antes vai se repetir de novo. E essa suposição funciona por um tempo, mas quando os dias passam e o padrão não se repete, quando a mensagem que deveria chegar não chega, a negação começa a rachar. Os fracos explodem quando enfrentam esse silêncio. Os que cresceram observam e seguem, e é nessa rachadura que a percepção real se instala. Que a ausência não é temporária, que o acesso que existia não existe mais e que o que foi perdido não está esperando para ser recuperado. Sêneca escreveu que só percebemos o peso real de algo quando o espaço que ocupava fica vazio. E é exatamente isso que a sua ausência criou. Um espaço que não consegue ser preenchido da mesma forma. Não porque você era insubstituível no sentido que o ego gosta de imaginar, mas porque o que você oferecia, a consistência, a presença, a genuinidade do esforço, era seu. E o que é seu não tem substituto direto. Podem até ser substituídas por outras coisas, mas não pelo que você oferecia. E quando a pessoa percebe que o espaço que você deixou não está sendo preenchido da forma esperada, o movimento começa, porque o desconforto do vazio ficou maior do que o conforto de não ter que se esforçar.
Desistir de quem não te valoriza não é derrota, é um diagnóstico. O diagnóstico de que o que existia ali dependia exclusivamente de você para continuar existindo. E quando você remove o suporte, a estrutura que só estava de pé porque você sustentava desmorona. E o desmoronamento é o que provoca o movimento que a sua insistência nunca conseguiu provocar. E é aqui que a distinção mais importante desse momento precisa ser feita. Porque quando eles começam a te procurar, existe uma tentação quase incontrolável. A tentação de interpretar esse movimento como o reconhecimento que você sempre esperou. Como a prova de que o valor que você sempre teve finalmente foi visto. Como o início de algo diferente, mais recíproco, mais consciente, mais real. Mas aqui está o ponto que ninguém quer ouvir. Na maioria das vezes, o movimento não nasce do reconhecimento. Nasce do desconforto. E desconforto sem transformação reproduz exatamente o mesmo padrão que criou a necessidade de você desistir. A mesma lógica, o mesmo comportamento, o mesmo ciclo, apenas com uma embalagem diferente. Porque agora existe uma razão para fazer um esforço momentâneo. Epicteto ensinava que não é o evento que define o que acontece depois. É o julgamento que você faz sobre o evento. E o julgamento mais importante que você pode fazer nesse momento não é sobre a intenção de quem voltou a te procurar. É sobre o que você vai fazer com o que aprendeu desde que desistiu. Porque desde que desistiu, você cresceu. Ficou mais claro sobre o que aceita e o que não aceita mais. Mais consciente sobre onde seu esforço tem retorno real. E essa versão de você, mais clara, mais sólida, mais consciente, é a única que tem condições de avaliar se o movimento de quem te procura agora representa algo ou apenas um incômodo de momento de quem perdeu o acesso ao conforto que você oferecia. E a resposta não vem de palavras ou promessas vazias. Vem de comportamento consistente ao longo do tempo. De esforço que não depende da sua ausência para existir. De reciprocidade que não precisa ser cobrada para aparecer. Por isso observe, mas com a clareza fria de quem já sabe o que aceita e o que não aceita mais. Quando você desiste de verdade, não está perdendo alguém. Está revelando quem realmente não queria te perder. E essa revelação, silenciosa, inevitável, impossível de falsificar, é a resposta mais honesta que qualquer relação pode oferecer. Não o que as pessoas dizem quando você está presente, mas o que elas fazem quando você não está mais. Se essa reflexão fez sentido para você, curta o vídeo e inscreva-se no canal Dignidade Estoica. E lembre-se, quando você desiste de verdade, não está perdendo alguém. Está descobrindo quem realmente não queria te perder. Até o próximo vídeo.